Olá, o canal Educação e Business mais uma vez com vocês. E em tempos de pandemia, em um formato diferente, dessa vez a entrevista sendo realizada à distância. Dessa forma, tanto o Unifia quanto o Grupo Unisep vão cumprindo todos os requisitos em relação às precauções contra a Covid-19. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, o Unifia tem um importante recado para você. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. São os mais variados cursos na área de gestão, saúde e humanas. Acesse unisep.pe/veste ou nos contate através do telefone 19 3907 9870. Vidas perdidas, medo, insegurança, crise econômica. A pandemia da Covid-19 tem colocado a humanidade diante de um desafio complexo: controlar o avanço da doença e manter as economias minimamente em equilíbrio. Vamos conversar hoje com o professor Denis Paiva sobre os reflexos atuais e futuros da pandemia em relação à economia brasileira. Denis Paiva é doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC, mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Gestão Financeira e Controladoria, bacharel em Administração, Contabilidade e Economia. Atua academicamente como pesquisador, coordenador e professor universitário no Grupo Unisep em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ainda é empresário e consultor. Professor Denis Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesse novo formato do canal Educação e Business. Muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui junto nesse canal, fazendo um bate-papo rápido aqui sobre economia, sobre tendências pós-pandemia e durante também. Muito bom, professor. Professor, essa pandemia tem deixado poucos muito mais ricos e muitos muito mais pobres? Podemos entender dessa forma? É uma pergunta interessante e pode-se dizer que, ao mesmo tempo que sim, seria que não. O que acontece? Tem sim um grupo ficando cada vez mais rico, né? Vamos dizer que souberam aproveitar o momento trazido pela pandemia para estimular os setores em que eles atuam, né? Por exemplo, os setores de venda e entrega, delivery, né? Grandes redes de venda e venda pela internet, entrega, enfim, eles cresceram muito nesse período. Já sobre o lado das pessoas mais pobres, tem alguns dados que ratificam esse pensamento, né? Então, uma pesquisa divulgada no FGV Social, por exemplo, coloca que o país atingiu em 2020 a pior nota média de satisfação com a vida desde 2006. Então, as pessoas estão mais infelizes consigo mesmas e com suas trajetórias de vida. É claro que o próprio momento de pandemia influencia a incerteza, a insegurança e vários outros, né? E, por outro lado, a renda média do brasileiro, também, de acordo com o mesmo índice, caiu de 1.122 para 995, comparando o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. E para completar aí, para evidenciar essa desigualdade, ampliando, né, o coeficiente de Gini, né, o índice de Gini, passou de 0,64 para 0,67, quer dizer, houve um aumento significativo nos níveis de desigualdade, que podem ser enxergados como parte do reflexo do que foi gerado pela pandemia, né? Muito bem. Professor, se a gente tiver que traçar um paralelo diante de todos esses dados que você está nos trazendo, né, em relação à economia brasileira em si, qual é a situação atual, a real situação atual da economia brasileira? Hoje, a economia brasileira está convivendo com um cenário um pouco complicado, né? Então, a gente tem visto a queda do produto interno bruto, a taxa de inflação subindo relativamente rápido, né? Então, um saco de cimento que estava R$18, 16, hoje custa 32, por exemplo. A barra de ferro nem se fala, de 18 para 75. Então, acabou empurrando a Selic um pouco para cima também, para tentar conter esse avanço inflacionário, né? Um outro efeito que a gente percebe mais facilmente no nosso cotidiano é a moeda fraca.
Então, quando a moeda está fraca, a gente vai enxergar o preço de produtos importados subindo rapidamente. Quem gosta de comprar da China já pegou na hora que os preços lá dos bonequinhos, daquelas coisas, tudo subiram lá em cima, né? Dos eletrônicos. Além disso, né? Além disso, tem o que é mais agravante, na minha opinião, que é a diminuição da capacidade produtiva da economia, né? Que vai acontecer devido ao fechamento das empresas. E, claro, a piora das contas públicas. Esses efeitos estão interligados e se agravam à medida que a pandemia vai, vamos dizer, se estendendo, né? Professor, que efeitos a gente já tem de maneira visível, né, que podem já ser aí indicados através dos inúmeros índices aí apresentados de efeito de todo esse cenário no bolso do cidadão brasileiro em si? A gente vai ver o público mais endividado, a gente observa que as pessoas têm menos dinheiro em mãos, uma capacidade menor, né, de conseguir adquirir a sua cesta de bens, né, o rotineiro que eles estão acostumados. Então, acaba comprometendo a economia como um ciclo, né, de uma forma geral, vamos dizer assim. Porque a inflação se torna um problema quando ela interfere na sua capacidade de decisão. Chega um ponto em que, se você está construindo e tudo subiu muito rápido, você tem que parar. Você dá uma segurada. Se você perde seu emprego, você abdica de fazer um curso que você gosta, de ir na sua academia favorita. Ao mesmo tempo, você está recluso na sua casa, você tem que começar a pensar um pouco melhor sobre como você vai gastar, o que pode acontecer depois, como você vai se antecipar nesses fatos. Professor, uma coisa que sempre me preocupou muito, né, é a conscientização, em qualquer nível. A conscientização do gestor de uma empresa, a conscientização do colaborador, a conscientização de um determinado político, enfim. O tema conscientização é algo importante para a vida do ser humano. Você entende que o brasileiro em si está em qual nível de conscientização a respeito desse problema aí que nós estamos vivendo na economia, que tem reflexo no bolso de todo mundo no final? É complicado. O brasileiro, não que ele não tenha consciência, né? Eu acho que não é bem por aí, mas ele se conscientiza à medida em que ele vai tomando solavanco, vamos dizer assim. Então é difícil, não pode aglomerar, tem que usar máscara, o caminho é correr atrás de uma vacina, mas as pessoas parecem direcionar para o caminho contrário, por crença ou por outros vários motivos, e o impacto disso é na economia direta, né? Porque se você não pode sair, você não pode consumir, se você não pode estar fora da sua casa, você não vai comprar, ou então você vai direcionar a sua demanda para um outro lado, né? Você vai acabar adquirindo uma cesta de bens diferente, vamos dizer assim. Quem ficou dentro de casa recluso na pandemia, devido aos motivos de não poder aglomerar, acabou observando que precisava trocar uma cortina, trocar um tapete, então você muda um pouco o seu foco. Mas, dentro desse sentido, outros setores acabaram dando uma sumida, né? Quem não se adaptou e não aderiu ao delivery, por exemplo, acabou perdendo espaço no mercado. Professor, você acha que essas mudanças, né, como por exemplo o home office, né, nós estamos aqui conversando à distância, eu estou aqui na cidade de Amparo, você aí está na cidade de Pouso Alegre, correto? Certo? Pouso Alegre, então nós estamos falando à distância, o home office é já uma coisa, vamos dizer assim, inserida definitivamente na nossa vida. As opções de trabalho delivery através aí dos comércios da rede de alimentação também. Você acredita que essas mudanças realmente vieram para ficar ou elas são um sopro de vento aí que passará conforme a pandemia aí for esfriando? Eu, eu acho que essas mudanças acabaram vindo num momento em que não era viável fazer alguma coisa diferente, né? Então foi meio forçado para os empresários de alguns segmentos,
por outro lado, acabou trazendo algumas descobertas positivas para o mercado. Eu acho que muitas delas vão acabar sendo adaptadas e ficando. Um modelo home office, por exemplo, eu acho que vai ganhar espaço. Eu acredito que vai ganhar ainda mais espaço, né? Então, assim, na área de contabilidade, economia, administração, não era usual, não tinha tantas vagas. Na área de TI já tem mais vaga, né, nessa pegada home office. Onde é que tem muitas empresas brasileiras que contratam analistas indianos, né? Agora, tem muita vaga surgindo dentro de administração, serviço social e outras, né, nesse novo, vamos dizer assim, nesse novo patamar home office, né? Então, ó, eles colocam na descrição que vai ser discutido depois que acabar a pandemia, como que vai ficar o cenário e tudo, mas eu acredito que a flexibilização dessa carga vai acontecer, porque não há uma perda de rendimento, segundo alguns estudos comprovados por institutos que estão espalhados pelo Brasil todo, né? Você passa a meta, deixa o cara criar a grade dele e ele tem que desenvolver em cima daquilo. É um espelho do que já acontece em alguns setores, né? Sim. Vamos pensar que toda crise também traz a oportunidade da gente se reinventar, né, professor? Sim. Bom, nós temos um cenário de preocupação econômica, principalmente se tratando de Brasil, embora essa preocupação não é apenas brasileira, mas também outros países estão preocupados com a questão da pandemia e os reflexos na economia. Nós temos aí um processo de mudança, de quebra de muitos paradigmas, conforme o professor aí acabou de comentar conosco, né? Em termos de políticas públicas, trazendo todo esse rol de situações que você comentou, professor, o que você entende que ficou para trás com relação às políticas públicas, principalmente do governo federal, e que poderiam, pelo menos, ter minimizado esses impactos, ou podem ainda, de repente, através de alguma atuação política, minimizar esses impactos? É, de uma certa forma, eu vejo a União Europeia, os Estados Unidos prestando um socorro, vamos dizer assim, às empresas, né? Porque assim, se o consumidor fica em casa, as empresas e a economia também perdem, claro, né? Então, assim, o isolamento acaba impactando todo mundo. O próprio setor educacional em que nós estamos inseridos tomou um baque muito forte. Teve que se adaptar, professor, aluno, instituição, todo mundo. Então, nesse sentido, o governo apresentou o Pronamp, né, acabou vindo, entrando, saindo em alguns momentos. Se fosse um pouco mais amplo, talvez algumas empresas não tivessem fechado, essa é a minha visão, né? E uma cobrança de alguns empresários que fazem todo o sentido que a gente vê aqui no estado de Minas, pelo menos, né? Isenções fiscais deveriam ocorrer nesse período de pandemia, para dar o gás para as empresas sobreviverem e conseguir passar por esse período de dificuldades. São muitos pontos delicados, são pormenores que precisavam ser analisados. Além, é claro, né, de uma antecipação na busca pela vacina lá atrás. Talvez a gente tivesse num patamar diferente hoje. Claro, na época não tinha como adivinhar, mas agora a gente sabe olhando pelo resultado de outros países que estão mais adiantados nesse processo. Tudo bem, aliás, vacina, né? Que a gente tem aí vacinas para todo mundo o mais rápido Uhum. possível, professor. Professor, Vacinem-se. vacinem-se, fica esse recado aí, muito importante, porque é a nossa vida que está em jogo, e além da vida Uhum. também, todos esses aspectos aí que o professor está comentando conosco. Professor, pensando principalmente com relação à questão do auxílio emergencial, quanto que, de fato, o auxílio emergencial ajudou a segurar até o momento presente essa questão econômica, o consumo, por exemplo, por parte das famílias, né? E o quanto ele Uhum. trará de endividamento para o país, porque é uma coisa que se discute bastante, né? É claro que essa Sim. ajuda é importante, principalmente para os mais carentes, mas quais serão os reflexos do endividamento para o Brasil aí um futuro próximo? Bom, o auxílio emergencial ajudou a população, uma parte significativa da sociedade, num momento bem crítico, né? Ele evitou, então, de uma certa forma, a aceleração do processo de exclusão social, né? Tem contas feitas pelo PNAD que mostram que cerca de 3,5 milhões de brasileiros iam cair numa condição de extrema pobreza se não tivessem conseguido acesso ao auxílio.
Por um outro lado, né, pelo lado dos comerciantes, empresas, houve um certo oxigênio no consumo. O cara pegou o dinheiro e foi gastar. É perfil, né? Pegou o dinheiro e já foi, já continuou mantendo a economia girando e acabou, vamos dizer assim, permitindo que menos empresas quebrassem do que poderia ter sido realmente, né? Além disso, se você considerar que muita gente perdeu o emprego e acabou recorrendo ao auxílio, né? Então, elas acabaram não sendo excluídas completamente da, da economia como um todo, né? Eu, Professor, mesmo com esse consumo por conta do auxílio emergencial, uhum. nós vemos muitos pequenos e médios empresários, principalmente da área do comércio em geral, desesperados com relação à dificuldade de manter o negócio, de manter a própria vida. Né? Essas pessoas muitas vezes dependem daquilo para sobreviver, né? Para trazer sustento para suas famílias. Qual o real impacto, né, da pandemia para as pequenas e médias empresas de uma forma geral? é complicado porque, por um lado, né, por um lado, a gente sabe que as medidas sanitárias requerem os fechamentos, lockdown, impedir o trânsito das pessoas nas ruas, mas isso acaba tendo um impacto forte, principalmente nos empresários menos planejados, né? Esse seria um ponto. Um outro ponto que é tão grave quanto, né? É, esse novo cenário forçou algumas algumas empresas especificamente, né, quem já atuava no delivery, no home office, não enxergou problema nenhum, só continuou. Mas quem não atuava teve que inovar. Então, o restaurante não pode mais fazer o self-service, tem que entregar na casa do cara. Às vezes o cara sempre viveu daquilo, e não tem os braços necessários para fazer um novo modelo de negócio, né? Um novo modelo. E alguns, principalmente comércios pequenos, né? Eles se viram reféns, entre aspas, de modelos de auxílio como o Pronamp. Nesse sentido que eu digo que, se ele fosse mais extenso, talvez a situação fosse outra hoje, né? Lembrando que o Pronamp é um empréstimo, às vezes ele não estava se planejando para isso, tudo, mas é uma forma dele manter o negócio dele. Agora, um dado ainda sobre empresas, né, para agregar, a Juseng, que é a Junta Comercial do Estado de Minas, mostra lá dentro das suas estatísticas que houve um aumento na inscrição de novos CNPJs em relação aos fechamentos. Então, ainda pode-se dizer que seja uma esperança, né, para esse ramo, vamos dizer assim. Professor, esse fato de haverem, né, de acordo aí com as informações do Estado de Minas, um aumento na abertura de CNPJs, ele pode refletir a questão também do desemprego, do desespero das pessoas? E já com relação a essa pergunta, para a gente começar já a avaliar um pouquinho o futuro. Desemprego. Quais são as projeções para a questão do emprego, ou no caso, desemprego, para os próximos meses, aí, principalmente no pós-pandemia? Com certeza é uma colocação muito boa. Quando você perde seu emprego, você não vê outra perspectiva de se encaixar rapidamente, porque você precisa manter o padrão de consumo, pagar os boletos que não param de chegar, né? Enfim, você empreende. A facilidade de acesso ao MEI, que está incluso nesse dado da Juseng, né? Então, possibilita que você abra um CNPJ e vá fazer o seu corre, como se diz assim, para manter o seu ritmo de vida, né? Sobre um cenário de desemprego pós-pandemia, inicialmente, principalmente, o cenário vai ser um pouco difícil sobre ao meu ver, e também sobre o que eu tenho lido, né? Então, tem pesquisas do híbrido da FGV que colocam que vai haver cerca de 15 milhões de pessoas buscando emprego após a pandemia. Isso são dados oficiais de população economicamente ativa, né? Ou seja, quem está procurando. Então, assim, de 2020 para 2021, né, 7 milhões de postos de empregos foram perdidos, basicamente, né? Isso aí considerando a população que estudou até 10 anos, isso é na mesma pesquisa. Então, a passada desse período de pandemia vai trazer uma expectativa diferente, as pessoas tentarem se reinserir, ver como que vai ser a reação após a vacina, né? Então, assim,
Diminuiu o número de contágio, ok, mas agora fica uma incerteza no ar. O que vai acontecer depois? Será que os empresários já vão começar a reinvestir para movimentar os seus negócios, reabrir, ou eles vão ficar meio cautelosos e tentar se reestabelecer do prejuízo que eles tiveram no último ano e meio? Então, tem muitas dúvidas que são colocadas aí no ar, em pauta, né? Professor, você acredita que nós corremos o risco, enquanto nação, de repente, de ter um cenário muito próximo do cenário ao qual nós vivíamos, por exemplo, nos anos 80, né, no pós-ditadura, principalmente, com aqueles índices inflacionários extremamente altos, onde o salário num dia já não valia para mais nada no dia seguinte. Existe essa preocupação em termos de estudo de desenvolvimento econômico para o Brasil? Sim, sim. Assim, vamos com calma, né? Houve uma época, principalmente ali no começo dos anos 90, fim dos anos 80, que a gente passou por um período hiperinflacionário, onde os números ultrapassavam 3, 4 dígitos percentuais. Eu acho que esse cenário hoje está um pouco distante da realidade nacional. Então, a estabilidade é um pouco maior agora. O Brasil tem uma estrutura um pouco diferente daquela época, né? Agora, a curto prazo, fazer uma comparação de aumento de inflação sobre os níveis que nós temos atualmente é passível de se supor, sim, porque só de você pensar que esse período de pandemia as pessoas deixaram de consumir, elas passaram a ter outras prioridades, então já vem aquela demanda reprimida, né? Então vai ter uma aceleração inicial de consumo, e o exemplo que a gente pode dar inicial é as viagens, por exemplo. Então, os pacotes de viagens foram todos cancelados. Quando for permitido novamente, vai bombar, como se diz, né? Vai ter muito dinheiro destinado atrás de poucos produtos. Dinheiro entre aspas, né? Que a gente sabe que é um período de reestruturação. Mas a procura deve aumentar e com isso vai ter uma oscilaçãozinha de preços. Talvez não dure muito tempo, talvez não seja um prazo, um longo prazo, mas o início vai ser um pouco difícil, vai exigir uma reprogramação. Eu acho que impacta na Selic, que deve subir um pouco. Essa prisão, professor, ela, todos nós, né, ela tende realmente, eu concordo, tende a, quando liberar, digamos assim, todo mundo, que as pessoas saiam desesperadamente para realizar muitas coisas que não puderam realizar praticamente nesses últimos 2 anos. Há uma grande chance de endividamento aí sobre esse cenário das pessoas em si, né? Cartão de crédito, por exemplo, pode ser um vilão nessa hora, professor. Sim, com certeza. Cartão de crédito, cheque especial, aquele acesso fácil ao crédito, está no aplicativo do seu Bankline, lá o tempo todo te chamando. Pode ser um vilão se você se desesperar, se você assustar. Você está em um período de reclusão, vamos dizer assim. Você está mais dentro da sua casa, o dinheiro circula menos, são várias propostas de acordo de redução salarial, redução de carga. Então, você se vê assim, isso vai passar. Um exemplo disso que a gente pode conversar aqui. Quando a pandemia começou, quem apostaria que ia durar mais de 3 meses? Ninguém. Então, sempre nessa expectativa, vai acabar, vai parar, vai estar perto de finalizar esse período de Até crise. agora a Então, gente ainda pensa assim, não é, professor? até agora eu penso assim, é Vai verdade. acabar, vai passar. Vai acabar, agora vai acabar. Vou vacinar, agora vai acabar. Então, assim, diante dessa incerteza e essa expectativa, né, muitas pessoas acabaram se endividando e empresas fechando. E esse efeito vai durar um pouco depois ainda, né? Vai durar um pouco ainda. Professor, bom, nós temos um pacote complexo diante de tudo isso, né? Além desse pacote, nós podemos juntar até em todos esses itens os aspectos relacionados à corrida pela cadeira presidencial agora em 2022. A tendência é de que a briga seja forte, ferrenha. E a gente Uhum. sabe muito bem que as questões políticas interferem muito na vida de todos nós. E em uma campanha presidencial, nem se fale. Né? Como que você vê a corrida pela cadeira presidencial agora para 2022? Que impactos ela pode trazer? E o quanto essa briga política, digamos assim, que tende a acontecer, independente de quem vai se candidatar,
pode interferir com relação a investimentos no país, principalmente investimentos externos? Eu vejo que é um pouco cedo, eu sei que é meio relativo dizer cedo, tarde nesse sentido, mas é um pouco cedo para pensar em corrida presidencial agora. Tem dois nomes que estão despontando como mais fortes, mas eu não tenho dúvida que vão aparecer outros nomes, como aconteceu nas últimas eleições municipais, estaduais, federais, que vão trazer propostas, vão ter aceite, rejeição do público, né? Com certeza espera-se, né, que quem assuma daqui, você tem uma ideia, 2023 só que o cara vai entrar, nós estamos em 2021 ainda, por isso que eu falo que né, então um governo que se engaje em reduzir, né, a polarização que a sociedade brasileira acabou adquirindo, né, e fica aí uma expectativa de que o país retome o caminho de crescimento quando chegar esse momento de estabilização, não só aqui, mas em todo mundo, né? Porque essa expansão da pandemia da Covid vai exigir que países vizinhos, por exemplo, também estejam estabilizados, países com que o Brasil tem um grande tráfego de comércio também estejam estabilizados, então tem algumas nuances nesse sentido. Tudo bem. Professor, o nosso bate-papo aqui ele é rápido, mas muito importante, né? Você trouxe aí informações riquíssimas para quem está nos assistindo. Eu gostaria de entrar na fase final desse nosso bate-papo com uma orientação tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, e ainda podemos vir a viver em termos econômicos, tirando até a questão da doença de lado, que o impacto está sendo enorme na vida das pessoas e famílias, quais seriam as dicas principais para a pessoa física e para a pessoa jurídica, levando em consideração o momento atual e as projeções aí para o futuro? Bom, eu acredito que as pontuações principais, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas nesse momento, vou ser otimista, né? Reta final de pandemia, vamos dizer assim, conter as despesas, tá acabando, conter as despesas desnecessárias. Não é hora de fazer uma aposta muito grande. É claro que você se vê impelido a inovar em alguns momentos para se manter no mercado e essas inovações podem te auxiliar no que vai vir depois. Mas tanto as pessoas físicas também. Tem muita gente que eu conheço que entrou em vagas home office e não quer mais sair do quarto, né? Enfim. Pegou gosto pela coisa, né? Pegou gosto pela coisa. Pega aqui um cafezinho, né? Então, enfim. Inovação e buscar novos caminhos. Esse daí eu acho que vai ser o tom por alguns anos após o fim dessa pandemia. Então, vai ser forçado para os agentes de mercado buscar esses novos caminhos. Muito bem. Se capacitar, estudar, enfim. E por falar em estudo, né? Como uma última pergunta para você, a importância da educação, professor, diante de tudo isso. Nossa, a educação principalmente, né? Esse período que a gente viveu agora aí trouxe dificuldades para estudantes, para professores, para instituições, mas a gente continuou seguindo adiante, né? Não tenho dúvida que vai continuar sendo exigido um nível de capacitação, de conhecimento das pessoas dentro do mercado para conseguir se inserir. Então, assim, nós vivemos a era do conhecimento, independentemente de uma pandemia, mesmo que surja, Deus me livre, guarde uma outra mais para frente aí, vai continuar assim. Então, novos conhecimentos, novas demandas vão sendo passadas às pessoas, também as empresas. Então, é uma era de constante atualização e capacitação. Estudar é muito importante, é muito importante. Você não pode parar. Muito bem. Professor Denis, te agradece demais a sua presença aqui conosco no canal Educação e Business. Desde já fica aí o convite para um próximo bate-papo sobre algum outro tema relacionado aí a tudo que você desenvolve como educador, como estudioso
né, de diversos assuntos, para que a gente possa aí levar cada vez mais informações consistentes para quem nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito de falar sobre a temática, sobre economia, bater um papo, é sempre legal. Muito bom. Um abraço a todo mundo que está assistindo, obrigado por conectar, dá uma curtida no vídeo aí, e é isso aí. É isso aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal do Unifia e não se esqueçam de acessar nossos conteúdos. Venham estudar no Unifia, no Grupo Unisep. Você aí, que está nas mais diversas regiões do país, poderá acessar os mais variados cursos que o Grupo Unisep oferece. Vamos nos cuidar, vamos cuidar todos uns dos outros. Até o nosso próximo bate-papo.